preocupações, queremos deixar aquilo que nós deixamos de fazer, o que temos para fazer amanhã ou na segunda-feira. Deus, em nome de Jesus, nós queremos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente neste momento, nessa noite, para o Senhor falar fortemente aos nossos corações, para a glória do Teu santo nome, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor tenha liberdade em nosso meio, e todo louvor, toda gratidão, toda adoração seja entregue ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A paz, irmãs. Desde já, eu quero agradecer a confiança da Camila, e do pastor Léo, por me dar essa oportunidade. Não, como se diz assim, não necessariamente eu estaria aqui falando sobre esse tema com vocês, mas aprove ao Senhor que eu falasse sobre esse tema. Alguns aqui já sabem, eu sou psicóloga, a minha área é de recursos humanos, então eu dou outro tipo de palestra. Mas Deus criou aí um caminho que eu ainda não entendi, mas nem tudo nós vamos entender. Então hoje eu estou aqui para falar sobre esse tema com vocês, tá ok? Abram por gentileza a Bíblia em Jonas 1. Todos acharam? Quem aqui nunca ouviu a história de Jonas? Levanta a mão. Todos já ouviram, Até meu filho de 8 anos estivesse aqui, ele ia falar que ele também conhece a história de Jonas. Mas eu quero pedir um favor para vocês. Eu quero que vocês esqueçam tudo que vocês já ouviram. Porque muitas vezes nós pedimos ao Senhor para que fale conosco, para que abra os nossos ouvidos espirituais, para que entregue a palavra dele a nós. Mas muitas vezes o que acontece? Tem uma determinada palavra, vamos supor, o pastor Jorge começa uma palavra e você pensa assim, isso não é consciente, tá? Como sempre o pastor Léo brinca, as psicólogas que estão aqui sabem o que eu estou falando. Aí às vezes você fala assim, você pensa, essa passagem eu já sei. Então no que você fala assim, essa passagem eu já sei, essa história eu já conheço. Você começa a se desligar um pouco do que vai ser falado. Por quê? Porque você tem essa concepção de que aquela história você já sabe, você já ouviu tudo que tem sobre ela. Então você não precisa se atentar àquilo. Então é por isso que eu gostaria de pedir isso a vocês, amém? Então vamos ler desde o versículo 1, capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia num sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas.
Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor, e com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Senhor, mais uma vez eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, pela tua infinita misericórdia e graça, abrir os nossos ouvidos espirituais, preparar os nossos corações, Pai. Ninguém está aqui à toa, eu nem estaria aqui, Senhor, mas aprove o Senhor que eu estivesse. E ninguém veio aqui só para passear, Deus, mas todos estamos aqui, todos nós estamos aqui, tão somente para ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Então, a introdução eu vou falar o que nós faremos hoje aqui, uma reflexão, uma palavra de reflexão, porque todos sabem que eu não sou pregadora, então vamos dizer que será uma palavra de reflexão, amém? O título dessa mensagem de hoje é: até quando? Um novo olhar sobre a procrastinação. Esse até quando de hoje, irmãos, eu quero deixar bem claro, não é um até quando de acusação, mas é um clamor dos céus, é um clamor do Senhor, que quer nos abençoar. Então, às vezes eu vou falar algum exemplo, que às vezes o marido pode cutucar a esposa e vice-versa, mas não façam isso, porque eu já fiz muito com meu marido, tá? Por isso que eu estou falando. Então não façam isso, não impeça que o seu cônjuge receba tudo de Deus dessa palavra, amém? Então a Bíblia, como todos nós sabemos, ela é repleta de lições valiosas para as nossas vidas, né? E uma de histórias de lições valiosas. E uma dessas lições está na história de Jonas. Então, o que nós vimos? Logo no início do capítulo que nós lemos, nós vimos que Deus ordenou a Jonas para que ele fosse a Nínive pregar contra a maldade desse povo. E se eles se arrependessem, que Deus usaria de misericórdia e perdoaria. Mas Jonas, o que ele decidiu? Ele decidiu fugir. É uma decisão, e todos nós temos essa decisão. Jonas decidiu fugir e tomou a direção oposta à direção que Deus havia ordenado. Então, essa decisão de Jonas, ela pode ser vista como um exemplo clássico de procrastinação. Não somente de procrastinação, nesse caso, de desobediência e procrastinação. É isso que a gente vai ver um pouquinho agora. Procrastinação. Alguém aqui nunca ouviu falar essa palavra? Linda, maravilhosa, essa palavra grande. Alguém aqui nunca ouviu falar? Então todo mundo já ouviu falar, né? Então vamos lá. Então, para quem às vezes não sabe a fundo, procrastinação é um dos nossos maiores inimigos. E eu vou falar o porquê. Então, procrastinação é a ação de adiar. Nada mais é, nada menos
Deus é do que o ato de adiar ações ou decisões que nós precisamos tomar, mas que simplesmente nós não tomamos. Nós decidimos, eu vou falar muito isso aqui, nós decidimos porque é uma decisão, nós sabemos da nossa responsabilidade, mas nós decidimos adiar. A procrastinação é algo natural do ser humano. E é muito interessante porque quando surgiu essa questão de falar sobre isso, não vou entrar em pormenores, mas eu mesmo sendo da área da psicologia, eu não tinha estudado a fundo sobre esse tema. E como sempre, Deus é tão bom que Ele fala com a gente primeiro. Então eu falei assim, gente, mas então eu sou muito procrastinador. E depois eu fui entender o que é realmente ser um procrastinador. Porque nós tomamos decisões o tempo todo. E não significa que às vezes você deixar de fazer algo quer dizer que você está procrastinando, não é isso? Então eu vou falar um pouquinho sobre esse ciclo da procrastinação para que vocês possam entender. Então vamos lá. Então vamos imaginar aqui, quem trabalha fora, ou home office, tá? Tanto faz. E dona de casa também, do lar, né? Porque acho que nós, principalmente nós mulheres, nós acabamos sendo tudo, né? É de fora, é do lar, é fora do lar, é tudo, né? Então nós temos várias atividades. Então aqui não necessariamente pensam só quem está trabalhando, não, tá? Imagine que você tem uma tarefa, igual tá ali, 9 horas, tarefa importante a fazer. Então independente se você trabalha fora ou não. Então 9 horas, deu 9 horas, eu tenho uma tarefa importante para fazer. Só que aí eu lembro que eu não tomei o café. Então eu vou ali tomar um cafezinho, mas é rapidinho, eu volto. Só que aí eu falei, nossa, já tocou tantas vezes, já apitou tantas vezes meu celular, acho que eu vou dar uma olhadinha ali no grupo do celular, mas é rapidinho, nada demais. Aí você olha no Instagram, por quê? Porque você postou aquela foto, você quer saber quem curtiu, quem falou alguma coisa, mas é rápido, mas não vai demorar. Aí você dá mais uma olhadinha no celular. Aí se é na empresa, você lembra que tem aquela coisa que aconteceu no final de semana que você precisa contar para aquele seu colega. Aquela famosa fofoca que a gente já repreende, né? Não está aqui no nosso meio, como dizem, né? Então você tem que contar, mas é rápido, dá tempo de fazer o seu trabalho. Aí você pensa, não, agora eu vou começar. Então isso já deve ser lá para as 10h30, né? Mas tudo bem. Você fala, agora eu começo. Aí você pensa, nossa, mas aquela história lá de Israel, o negócio está pegando fogo mesmo, eu tenho que me manter atualizado, só vou dar uma olhadinha nessa notícia. Aí você pensa assim, nossa, tem um vídeo ali no YouTube falando sobre essa história de Israel, vou dar uma olhada. Aí você fala assim, poxa, eu não tomei nenhuma água, nossa, eu tenho que encher minha garrafinha. Aí você sai e vai lá tomar a sua água e encher sua garrafinha. Aí você pensa, meu Deus, Face, ainda tem gente que tem Face, muita gente ainda que tem Face. Meu Face não está atualizado, só meu Instagram, mas é muito rápido. É muito rápido. Aí simplesmente, quando chega o tempo de você entregar determinada tarefa, ela não foi realizada. Quantos aqui já passaram por isso? Não por esse ciclo todo. Quantos aqui? Eu poderia levantar as mãos, os pés. Isso acontece com todo mundo. E não quer dizer que você faz isso que você é um procrastinador. Não, a procrastinação é natural do ser humano. Só que tem muitas coisas que nós fazemos que não tem problema. Não tem problema no sentido de importância na nossa vida e na vida de uma pessoa que nós convivemos, ou dos nossos familiares, dos nossos amigos. É isso que eu entendi, que eu falei, então não está tão grave assim. Por quê? Muitas vezes nós tomamos sempre muitas decisões, mas nós tomamos essas decisões até no automático. Às vezes você acorda, já tem o chinelo ali, você vai direto, escova dente, depois vai tomar, você nem pensa, você faz. É igual dirigir um carro, você faz no automático, quando você vê, você já chegou no seu destino e pronto. Então não há muito o que se pensar sobre algumas decisões que nós tomamos no dia a dia. A gente não fica pensando, peraí, esse batom, as mulheres até que sim, né? Mas estou dando exemplo. Se a gente está com pressa, a gente já pega o batom, já passa, já pega o blush, já passa. Homem é muito mais fácil, né?
que já pega a camisa que às vezes foi passada pela esposa, glória a Deus, quando o próprio esposo já passa a camisa, melhor ainda, mas já pega, já coloca, em 5 minutos está pronto. Então todas aquelas pequenas decisões que foram tomadas ali ao longo daquele período, a gente não chega a pensar sobre, a gente faz, é automático. Mas existem decisões que são muito importantes. E é sobre essas decisões que nós precisamos nos posicionar. Então eu vou falar um pouquinho aqui de algumas decisões, alguns exemplos de decisões importantes que requerem o nosso posicionamento. Quem sabe a decisão importante de hoje aqui para você é um check-up médico. Quem sabe? Às vezes uma decisão é tão simples, algo tão simples que é marcar uma consulta, ela nos livra de tanta coisa. Mas quando nós precisamos, eu sei, eu já fui um pouco dessas. Ah não, amanhã. Até que um dia eu ouvi de um médico, por que você não veio antes? Você deveria ter vindo antes. Então eu recebi um diagnóstico de pedra na vesícula. Só que essa pedra estava pequena. Recebi esse diagnóstico. Aí a médica virou para mim e falou assim: você precisa fazer cirurgia. Independente dela estar pequena, você precisa fazer cirurgia. Só que eu havia entrado em um contrato na prefeitura que eu queria muito. Tinha o quê? Uns 2 meses. Então o que eu falei? O que eu pensei? Ah, essa pedra está pequena, não está me incomodando. Olha a ignorância da pessoa. Ignorância no sentido de não pensar sobre mesmo. Falei, essa pedra está pequena, acabei de entrar nesse contrato, como é que eu pego 15, 14 dias de atestado? Nem pensar, não está me incomodando, vou esperar um pouquinho. E nisso eu até esqueci dessa bendita dessa pedra na vesícula, esqueci. Deus foi tão misericordioso, mas aqui eu quero fazer vamos dizer assim, abrir uma aspas, que nem sempre, porque Ele me avisou, através de uma médica, que eu tinha um problema. Nem sempre Deus vai ter toda essa misericórdia que teve comigo. E eu nem preciso citar os exemplos, porque nós já vimos muitas histórias, muitas lições ali na Bíblia, que Deus falou, e as pessoas não fizeram o que precisavam fazer. Então eu esqueci da bendita pedrinha. Esqueci, como se ela fosse uma simples pedrinha. Esqueci. Deus foi tão misericordioso que o meu contrato de 2 anos, eu descobri que eu estava com pedra na vesícula, tinha uns 2 meses. Meu contrato de 2 anos finalizou numa quinta-feira. Na madrugada de quinta para sexta, eu passei mal. Muito mal, e fui operada no mesmo dia. Na sexta-feira eu fui operada. Aí o médico falou. Ele falou, mas você já sabia que você tinha pedra na vesícula? Eu fiquei com vergonha. Mas eu falei, sabia, mas não estava me incomodando, já estava super inflamada. Ok, fiz a cirurgia. No dia seguinte ele virou para mim e falou assim: olha, Jaqueline, foi constatado algo que, se realmente for confirmado, você precisará passar por um procedimento que custa 30 mil reais e o plano não cobre. Não cobre todo esse exame. Me explicou que é porque os instrumentos eram, sei lá de onde, me explicou. Eu só faltei chorar, mas chorar por causa do dinheiro, não é por causa do exame que eu ia fazer, não. O meu marido olhou para mim, assim, não acreditou, acho que ele só pensava assim: por que você não ouviu quando a médica falou que era para você fazer a cirurgia? Aí eu liguei para minha mãe, liguei para um monte de gente pedindo o quê, gente? Para? O que vocês acham? Orar para Deus ter misericórdia, mas Deus não teve lá atrás de me avisar? Só que Deus ainda foi tão misericordioso, talvez, para eu estar contando essa história aqui, que eu pedi, mas eu chorava, eu falei: meu Deus do céu, para quanta gente que eu vou ter que pedir dinheiro? 30 mil é muita coisa. E contrato, para quem não sabe, você literalmente sai sem nada, só com o seu salário daquele mês. E o Charles também pediu muita gente para orar para que não desse nada nesse exame. E resumindo, graças a Deus não foi confirmada a suspeita do médico. Deus teve misericórdia,
eu fui para casa em paz. Talvez vocês fariam parte dessa história, porque de repente eu teria que pedir dinheiro para vocês também emprestado. E eu estou falando sério, 30 mil não é para qualquer um. Só que Deus havia me avisado antes. Eu falei, não, é uma simples pedrinha, prefiro trabalhar. E é isso, às vezes você precisa então marcar uma consulta e você está adiando. Então não espere mais, se você sabe que precisa, marca e Deus já está te avisando. Deus usou uma médica para me avisar, agora Ele está usando a minha vida para falar com vocês. Não deixe. Eu ia sofrer no sentido financeiro também, de passar por um outro procedimento. A minha família ia sofrer, os meus amigos seriam impactados, todo mundo. Algum dia eu ia devolver o dinheiro, porque eu ia ter que trabalhar muito para devolver o dinheiro, mas eu ia devolver. Mas ele precisaria realmente de eu passar por tudo isso? Quem sabe precisaria, como eu disse, para realmente estar contando isso aqui, né? Mas a Bíblia fala que o sábio não precisa passar pelo que o inteligente às vezes passa, né? O sábio ouve e não precisa passar por aqui. Quem sabe uma dieta? Eu não estou falando aqui de dieta no sentido estético, né? Porque às vezes a pessoa que tem um porte mais forte, vamos dizer assim, ela tem mais saúde do que aquele magrinho, porque aquela pessoa cuida, né? Então, às vezes eu até brinco, até com meu marido mesmo, eu falo assim, nossa, o problema da dieta é porque a gente sempre quer começar na segunda-feira, mas o problema da segunda-feira é que sempre vai ter uma outra segunda-feira que a gente pode começar e a gente nunca começa, né? Então, quem aí está precisando no sentido de saúde, de se cuidar, esse é o momento. Quem sabe pode ser um renovo na vida espiritual. Quem sabe? Às vezes nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, orando, mas às vezes o primeiro amor já ficou lá atrás. Então, às vezes, por um mundo de atividades que nós temos, por um mundo de afazeres, é tanto trabalho, é tanta coisa. Teve um dia que um profissional virou para mim e falou assim, eu não estou sabendo mais como dar conta, porque eu tenho meu trabalho, eu tenho que fazer curso, eu preciso ir à igreja, eu preciso me atentar às coisas de Deus, mas eu não estou vendo tempo para isso. E às vezes é isso muito que acontece com a gente. Claro que é uma questão de planejamento, mas sempre falar é muito mais fácil do que fazer. Então, esse é o momento, né? Se você, às vezes, eu esqueci da vida espiritual, mas daqui a pouco da vida profissional eu já vou falar. Às vezes, Deus já te falou, já usou alguém para te falar, e às vezes nem necessariamente usou alguém para te falar, porque a palavra dele é viva. Às vezes você fala assim, gente, eu não sou como eu era antes, mas aí você vai adiando, mas continue na igreja, continua, né, presente em todos os cultos, mas não mais daquela forma como você, com aquele primeiro amor que você começou. Então, para todos nós, porque como Deus é misericordioso, Ele fala com quem está passando a mensagem primeiro, então que nós possamos nos atentar a isso, né? Porque como sempre o pastor Léo sempre prega nos cultos de sexta-feira, o pastor Décio, o pastor Ângela também, não é só estar aqui é uma parte. Estar aqui no culto tem que estar na escola dominical tem que estar, mas é uma parte. O resto nós precisamos fazer, também é muito importante. A questão da vida profissional. Muita gente às vezes reclama, como eu falei, eu trabalho há mais de 9 anos com recrutamento e seleção de profissionais, e agora eu dou consultoria em relação a isso também. E eu ouço muitos profissionais falando, está ruim, meu emprego está ruim, ou aqueles que não estão trabalhando, empregados, só que não procuram fazer nada para melhorar. Né, não procuram, os que estão trabalhando não procuram cuidar do seu currículo, ter um perfil no LinkedIn, que é uma das maiores redes profissionais do mundo. Então deixam passar. Às vezes o emprego está ruim, às vezes as amizades estão ruins, às vezes o profissional está no emprego tóxico e não se dar conta. Até que às vezes, em um determinado momento, ele precisa pedir conta. Já aconteceu comigo isso também. Eu
Eu passei por uma fase onde sempre muito, não, eu preciso fazer, eu preciso dar conta. Esse precisar dar conta é muito complicado. Quem já pensou assim? Eu preciso dar conta. Não, isso aqui eu tenho que fazer, eu preciso dar conta. Um dia um neurologista virou para mim e falou assim: Jaqueline, você não tem que pensar que... Eu falei, não, mas tem uma pessoa ali, eu tenho um filho só, tem gente que tem 3 filhos, eu trabalho 8 horas, tem gente que trabalha 12, dá conta, eu tenho que dar conta. Falou, Jaqueline, mas você não é essas pessoas que você cita. Você é uma outra pessoa, o seu organismo, ele reage diferente. Nós somos únicos. Então, às vezes, nós nos cobramos muito em todas as áreas, principalmente na área profissional, mas não adianta só cobrar. Eu só me cobrava, até que em um determinado momento, há anos atrás, eu adoeci. Eu adoeci e não valia mais nada. Né? Eu que ficava ali fazendo hora extra, tudo no equilíbrio. Então, entre aspas, tá? Porque eu acho até forte essa palavra, mas para a empresa eu não valia mais nada. Até que foi melhor ela me desligar. Então é preciso estar atento a isso e fazer o que realmente precisa ser feito. Liberar perdão, pedir perdão. Aqui eu também não vou entrar nos pormenores de, nossa, mas você não sabe o que essa pessoa fez comigo, eu fui traída, você não sabe o que aconteceu. Não vou entrar nesses pormenores, porque quem sentiu a dor é que sabe. Às vezes uma coisa que é muito simples para mim, eu falo, nossa, mas é isso? Às vezes para você dói muito, é muito complicado. Então só quem sabe é quem vive. Então é cada um que precisa avaliar. Só que é o seguinte, às vezes nós queremos tanto que quem nos feriu, quem nos decepcionou, quem nos traiu, nos peça perdão, que se essa pessoa não fizer, nós também não fazemos. Porque não foi a pessoa que fez? Teoricamente, olhando só com a razão, não estaria certo. Concorda comigo? Se você foi grossa comigo, vamos supor, a pastora Ângela foi grossa comigo. Eu fiquei muito chateada, nossa, foi grossa comigo perto de todo mundo. Qual que é a minha razão? Ela que foi grossa, ela que veio me pedir desculpa, não é isso? Só que às vezes a pastora Ângela não está nem lembrando mais o que aconteceu. E eu estou com aquilo agarrado assim. Então a nossa razão fala o quê? Não, a outra pessoa tem que pedir perdão, ela que te feriu. Só que a palavra do Senhor em Mateus 6, 14 e 15, Jesus disse assim: se perdoar, não sou eu que estou falando, então como o pastor Jorge e o pastor Léo falam, vá se ver com Deus, não sou eu que estou falando. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, o Pai Celestial perdoará as vossas. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Então, muitas vezes, eu falo até com meu marido, às vezes é melhor não ter razão. Isso fere a mim, gente. Porque você tem razão, às vezes, você fala, não, mas eu tenho razão. Só que às vezes é muito melhor não ter razão. Porque senão, às vezes, a gente com toda a razão, você bem curta e grossa que vai para o inferno. Infelizmente, com toda a nossa razão, mas nós estamos certos. Mas olha o que Jesus está falando. Imagine a gente aqui toda sexta, quem pode vir mais dias no culto, no domingo, às vezes até mais de um horário no domingo, e você está ali como rancor, ali está sem perdoar alguém, e você, se você não sabia, que creio que todos já leram essa palavra, sabe que se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Isso é muito sério. Eu acho isso muito sério, porque a gente sabe que tem situações que são complicadas mesmo. Então é só o trabalhar de Deus nas nossas vidas, porque por nós mesmos nós não conseguimos. E talvez você possa ser o ofensor, você ofendeu, mas talvez com aquela razão que você fala assim, mas eu fiz isso porque ele fez aquilo, aí eu fui rude, eu fui com toda a sua razão. Então é o momento de nós refletirmos. Se não servir nada disso para vocês, já serviu muito para mim. Porque o que eu venho estudando sobre isso, o que eu venho estudando, e isso é um contínuo. Isso são todos os dias que a gente precisa pensar sobre isso. Pecados não confessados.
quem não peca. Só que como nós sempre ouvimos falar, o pecado na nossa vida, ele precisa ser um acidente, né? Agora, ainda mais se nós que cremos, que conhecemos a palavra, temos ali um pecado escondido que a gente não quer, naquele quartinho ali escuro que a gente não quer que Deus entre. Embora nós saibamos, é muita inocência da nossa parte às vezes, porque nós sabemos que Deus é um Deus que vê tudo, que sabe de tudo. Então é só você que não vai confessar, porque Ele já sabe tudo que você fez. Então em Salmo 32, do 3 a 5, diz o seguinte: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Quem sabe às vezes são decisões que nós precisamos tomar em prol da nossa família e nós não tomamos. Cada um aqui sabe. Às vezes alguma decisão, alguma escolha que nós precisamos fazer e nós não fazemos, estamos adiando. Cada um aqui vai ter seu porquê, cada um vai ter o seu motivo, mas é interessante nós pensarmos sobre isso. E são as decisões. E a pergunta dessa noite é: até quando? Então, até quando? Como eu disse aqui no começo, não é uma palavra de acusação, mas é Deus, assim, nos alertando. Há pouco tempo atrás, o pastor Léo deu uma palavra um pouco, não vou falar semelhante a essa, mas nesse sentido de até quando? Até quando? Quanto tempo mais a gente vai precisar ouvir as mesmas coisas? E eu falo isso para mim, e é difícil, não é fácil. Falar, escrever é muito mais fácil, gente. Quase tudo na teoria é muito mais fácil. Você pega uma receita de um bolo, você fala assim: nossa, isso aqui está muito fácil. Quando você vai fazer, você fala: meu Deus, que parte que eu perdi desse negócio. Não dá certo de jeito nenhum. Então, praticamente tudo na teoria é muito mais fácil do que na prática. Mas nós temos um Deus que nós podemos contar. Tem uma parte aqui que eu até anotei e quero ler na versão que está aqui mesmo, não é na Bíblia não. Às vezes, olha, preste bastante atenção que eu achei muito interessante. Às vezes a pessoa não gosta de procrastinar, mas às vezes ela não gosta mais ainda de sentir qualquer desconforto. É o que eu estava conversando com a pastora Ângela hoje, né, pastora, aqui há poucos minutos antes da palavra. Né? Às vezes nós precisamos nos desafiar, mas é fácil? Claro que não. Quem não gosta da zona de conforto? Claro que às vezes um ou outro vai falar: não, eu gosto de desafios, e tem pessoas que são assim mesmo, isso é muito bom. Mas a grande maioria da nossa população gosta de viver ali na zona de conforto, é muito mais fácil, é muito mais agradável. Né? Eu não vou precisar me colocar frente a algo que é difícil ou desagradável para mim. Como eu falei com ela, eu falei: nossa, dar palestra de processo seletivo é muito mais fácil, porque tem mais de 9 anos de experiência na área. Eu falo, eu brinco. Não é o caso aqui agora, não é. Mas eu peguei essa palavra de procrastinação e falei assim: eu não vou adiar, já que me chamaram, não fui eu que me convidei para lugar nenhum. Eu falei: eu não vou adiar, já que é uma palavra como essa, eu não vou adiar. E falo outra coisa: quando nós amamos mais o conforto do que a mudança, nós nunca iremos mudar. Tem gente que é assim, odeia a vida que leva, mas odeia mais ainda ter que sentir desconforto para mudar as coisas. Então vamos pensar aqui comigo. Por que é tão difícil então? Já que a gente sabe o que é procrastinar, já que a gente sabe que às vezes nós estamos nos prejudicando a nossa família, por que é tão difícil então parar de procrastinar? Pela gratificação instantânea é o primeiro ponto. Por quê? Porque quando você procrastina,
você não está entrando em contato com aquilo que é desagradável. Então, naquele momento, você tem uma sensação prazerosa. Medo do fracasso ou perfeccionismo. Muita gente tem tanto medo de errar que se bloqueia, não faz determinadas coisas, não toma determinadas decisões com medo de errar. Então acaba não fazendo. Outras vezes a pessoa é tão perfeccionista, que ela prefere nem fazer, para não correr o risco de ser criticada, de ser rejeitada, então ela acaba não fazendo. Falta de motivação. Se você não tem motivação em relação àquilo que você precisa fazer, se você não tem clareza daquilo que você precisa fazer, vai ser muito mais fácil adiar, não tem como. Sobrecarga de trabalho. Tanto aqueles que trabalham fora, como os que trabalham em casa, quando você está com uma grande carga de trabalho, é muito mais fácil você falar assim, essa e essa atividade eu não vou fazer. Por quê? Porque você tem aquele alívio do estresse de falar assim, não, isso aqui eu vou me dar o luxo de não fazer. Só que você não sabe que no outro dia, tanto nas tarefas de casa como no trabalho, você vai ter ainda mais trabalho, porque você deixou algumas coisas para depois. Falta de gerenciamento de tempo e planejamento. Se você não sabe o tempo que você vai gastar para fazer determinada tarefa, se você não tem esse planejamento que eu falei antes, também vai ser muito mais fácil adiar. Não entrar em contato, como eu já disse, com algo que é desagradável, com algo que é difícil, é muito mais fácil a gente não fazer do que a gente fazer. Agora, aqui é muito importante. Nós precisamos avaliar, então, o peso da decisão. Como assim avaliar o peso da decisão? Eu não falei que nós tomamos decisões o tempo todo, muitas até no automático? Então, como nós vamos saber qual decisão realmente ela não pode deixar de ter ali uma decisão mesmo, um posicionamento? Então, você precisa pensar quanto prejuízo já está sendo produzido com a sua procrastinação. Então, esse é avaliar a urgência. Será que essa decisão que você está postergando, será que realmente ela pode esperar? Então, eu não falo aqui de qualquer decisão que você precisa tomar. É uma decisão importante, então você vai ter que avaliar a urgência. Ela pode continuar esperando? Não. Então, avaliar a urgência. Qual é o alcance dessa? No caso de Jonas, a questão da urgência, enquanto ele foge para Jope, Deus envia uma grande tempestade que ameaça afundar o navio em que ele estava. Ele não estava sozinho. Então ele poderia adiar a falar assim, não, eu não tenho nada a ver com isso, não. Tinha muita gente ali em risco. Então era muito urgente a decisão dele de falar assim, não, sou eu, como ele falou. Agora o alcance da decisão. Quantas pessoas estão sendo afetadas por causa da minha procrastinação? Às vezes a sua família, os seus amigos, né? No caso também de Jonas, igual está aqui, quando a nossa falta de posicionamento afeta principalmente a nós ou somente a nós, ok, nós vamos ter que se ver, né, se haver com isso. Mas quando afeta outras pessoas, a nossa família, nossos amigos, aí a nossa responsabilidade será maior, tanto diante dessas pessoas como diante de Deus. Então a decisão de Jonas de desobedecer a Deus colocou não apenas a vida dele em perigo, mas também a vida de toda a tripulação. Eles tiveram que jogar as cargas, provavelmente ali eram coisas valiosas, porque senão não precisariam estar ali. E Jonas colocou a vida de todos ali em risco, e não somente a dele. Então nós precisamos pensar em qual é o alcance então dessa decisão que nós precisamos tomar. A exclusividade. Se você não fizer aquilo que precisa ser feito, outra pessoa vai fazer? Ou não, é só você que precisa fazer? Por que eu agradeci, né, a Camila, o pastor Léo, de ter, por essa confiança de eu estar aqui? E é com muito tempo. Porque com certeza não é qualquer pessoa. O pastor Léo não concordou em me
me chamar, porque ele não tinha mais palavra, vem o pastor Décio, vem a pastora Ângela. Ah, nós estamos sem palavra, vou chamar aquela menina para ver o que ela fala? Com certeza não. Então é o quê? Se eu falasse, Camila, não, Camila, eu não quero falar sobre isso não. Eu estou mais acostumada a falar sobre processo seletivo. É mais a minha praia. O pastor Gal viria aqui e daria um show. Pastora Ângela, né, em relação a, claro, a palavra do Senhor. Pastor Décio, eu não ia fazer falta nenhuma. Vocês às vezes nem me conhecem, às vezes vem entrando, saindo, às vezes tem que sair mais rápido, eu tenho que pegar o Uber. Não ia fazer falta nenhuma. Mas tem algumas decisões que é somente você que precisa tomar. Aí sobre essa decisão você realmente precisa também se posicionar. O impacto da minha decisão. Então aqui, assim, eu coloquei aqui, que poder será liberado sobre o ambiente e pessoas se eu fizer o que tem que ser feito? Podemos estar perdendo muitas bênçãos porque não tomamos uma atitude que precisa ser tomada. Após, no caso de Jonas, após ter sido vomitado, né, literalmente ali do peixe, ser vomitado pelo peixe, Jonas finalmente foi a Nínive, pregou a mensagem do Senhor e gerou um grande arrependimento para aquele povo. E olha que antes ele não queria ir, porque ele sabia que em Nínive havia um povo violento. Mas ele foi, pregou e Deus se arrependeu do mal que disse que faria e não fez, mas a cidade de Nínive. O caráter da decisão. Quanto da minha procrastinação pode ser lido como rebeldia ou desobediência diante de Deus, que foi o caso de Jonas. Então você precisa pensar nisso também. A experiência no ventre do peixe é uma consequência direta da procrastinação de Jonas e serve como um exemplo de como é ruim deixar de obedecer a Deus. Deus nos cobra então nessa noite um posicionamento. Para finalizar, eu vou dar algumas dicas de como você pode evitar a procrastinação. Mesmo porque não tem como você eliminar a procrastinação. Eu já vi alguns vídeos sobre isso, mas eliminar a procrastinação não tem como, porque a procrastinação é natural do ser humano. Agora, tem como você reduzir, você tem como evitar que algumas decisões deixem de ser tomadas. A primeira seria mergulhe na ação imediatamente. Quantos aqui, isso serve muito para mim também, quantos aqui às vezes falam assim, nossa, eu preciso fazer uma caminhada, eu mesmo estou precisando, estou devendo a mim mesma. Aí você vem e fala assim, nossa, mas é tão difícil. Mas o que é o difícil? É você falar assim, eu preciso ir, nossa, eu tenho que levantar mais cedo, vestir a roupa, sair. Mas enquanto você já levanta, coloca a roupa e já está lá. Você fala assim, nossa, foi tão gostoso essa caminhada hoje, eu estou tão bem disposta. Porque o mais difícil foi você realmente tomar aquela primeira decisão. Divida a tarefa. Quando a tarefa é muito grande, mesmo que seja tarefa doméstica ou tarefas no trabalho, divida a tarefa em pequenas partes. Por quê? Quando você consegue olhar somente o todo, e ele é grande demais, já te dá aquele desânimo. Você fala assim, meu Deus, eu tenho que arrumar essa casa toda? Fala sério. Nossa, eu tenho que fazer todo esse arquivo de dados, de documentos, mas isso é para hoje. Se você dividir a tarefa, você vai ver que ali assim que você começar, você vai pegar gosto pela coisa, vamos dizer assim, porque se você está no trabalho, você precisa entregar resultados. Se é na sua casa precisa estar limpa. Então, independente do tempo, você precisa ou arrumar ou pagar alguém para fazer. Elimine as distrações. Celular, gente. Eu sou uma pessoa que eu preciso eliminar mesmo. Por quê? Às vezes eu estou lá estudando, fica apitando, eu tenho que tirar aquele apito, porque eu já fico, mas o que será? Não vou olhar não. Passa um pouquinho, apita de novo. Não, daqui a pouco eu olho. Aí apita umas duas vezes direto, gente, eu tenho que olhar. E às vezes é um grupo ali que às vezes não vai te agregar nada naquele momento. Você poderia esperar um pouquinho para olhar. Mas não, esse apito do celular
Ele parece que quanto mais sério é o que você precisa fazer, quanto mais sério, mais o medito do celular pica. Então você tem que ver o que é distração para você conseguir eliminar. Entendam, gente. Eliminar no momento que você precisa. Se você está tranquilo, já fez suas coisas, quer olhar no celular, não, isso não tem problema nenhum, e eu acho que todos aqui entenderam. Agora, naquele momento que você precisa fazer uma determinada tarefa, naquele momento sim você precisa eliminar as distrações. Estabeleça metas claras e prazos realistas. Quando você sabe realmente o que você precisa fazer e o prazo que você precisa fazer, quando você tem essa consciência, fica mais fácil. E se recompense. A cada tarefa que você fizer, a cada cômodo da casa que você arrumar, você fala assim: ai meu Deus do céu, acho que tem um picolé ali dentro da geladeira, vou chupar um picolé. A cada tarefa que você faz no trabalho, você fala assim: nossa, bacana, consegui, vamos para a próxima. Se recompense, porque é assim que a gente consegue vencer. Nós temos escolhas, desde o começo eu falei. São decisões que precisamos tomar. E são aquelas decisões que são mais importantes, é que nós precisamos nos posicionar. Não aquelas decisões que nós tomamos no automático, que nós fazemos no automático. Sobre essas não tem problema nenhum. Não tem problema. Agora, sobre aquelas decisões que são importantes, nós precisamos sim, e nós temos uma escolha. Aí fica para nós a pergunta: qual vai ser a sua escolha? Né? Como eu disse, Deus usou a médica para falar comigo e eu não dei ouvidos. E seria muito sério se eu tivesse que realmente passar pelo procedimento e pagar 30 mil reais. Ela falou comigo e Deus está falando conosco. Nós temos escolha de tomar essas decisões importantes. Quando? Semana que vem, próximo ano, amanhã, outro dia, no futuro, mais tarde, simplesmente depois. A escolha sempre vai ser nossa. Deus ele pode nos alertar através da palavra, através de um amigo, através de um programa que nem cristão é. Deus pode nos alertar, mas sempre a decisão vai ser nossa. Agora, fácil não é, como eu disse. Fácil não é. E quero deixar aqui para vocês a palavra que eu gosto muito, que eu acho que ela é sempre pertinente para qualquer assunto. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu, que está em Eclesiastes 3:1. Eu agradeço, pastor. Eu espero que Deus, eu faço essa oração e me permitam vocês, que Deus incomode vocês. Como eu disse, não para aquelas decisões que, ok, não vão ter nenhum impacto na vida de vocês e nem na vida dos seus familiares, dos seus filhos. Essas aí não tem problema. Mas as que tem, eu peço a Deus, me permitam vocês, que incomode vocês a cada decisão que vocês, decisões importantes que vocês precisam tomar. Para que Deus possa nos abençoar. É fácil? Não, não é fácil, não, é difícil. Mas que Deus venha ter misericórdia de nós, como Ele sempre tem. Mas nem sempre Ele vai deixar, porque às vezes a corda já está esticada demais. Então, que Deus possa ter falado com cada um, né, de vocês, porque comigo já tem falado muito. E é isso, né? Só tenho a agradecer mesmo a confiança de ter aberto essa oportunidade para trazer essa palavra. Jaque, eu estava ali pensando algumas coisas que eu ainda preciso melhorar de performance. Uma delas eu já compartilhei com vocês, que é cada vez mais o nosso momento de oração, de leitura da palavra. E eu tinha montado uma estratégia, eu montei realmente uma estratégia para mim de 3 em 3 horas o meu celular despertar. Para
para ter um momento de oração. Só que é o que você falou, com o passar do tempo, as coisas que você tenta fazer, você, não, depois eu termino isso aqui, eu vou parar aqui rapidinho e vou lá orar. Quando eu voltar, quando eu vi, foi virando a bola de neve, eu falei, Jesus, né? Sabe como é que eu vou desenrolar esse negócio? E eu falei. Aí eu peguei e falei assim, puxa, acho que não está interessante, não está sendo eficaz. E eu falei assim, como é que eu vou fazer isso agora? Aí a primeira coisa que eu fiz, cheguei os alarmes para parar de apertar o telefone. para parar de apertar o telefone. Eu falei, agora eu vou começar a pensar o que eu posso fazer de diferente. Foi assim com a minha leitura bíblica. Gente, eu confesso para vocês, eu não tenho hábito de leitura. Não tenho. Eu sou um pouquinho agitado e tal, então eu não tenho hábito de leitura. Só que tem uma coisa que eu aprendi. Eu falei assim, olha, eu vou montar uma estratégia. Qual foi a estratégia? Eu vou começar a ler a Bíblia pelos livros menores. Que aí, nós já terminei de ler esse livro. A recompensa foi essa. Eu já consegui ler tantos livros da Bíblia, já estou assim assado, já para depois pegar os maiores. Porque você lê Gênesis, você fala assim, nossa, legal demais, tem várias histórias que nós já conhecemos, ouvimos. Na hora que você lê esse, você fica todo empolgado com aquele povo no deserto, mas na hora que você chega em Números e Levíticos, você fala, misericórdia, esse negócio vai acabar não. Já estou cansado. E a maioria de nós, se nós começarmos a ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, quando chega em Números e Levíticos, a gente para. Eu não é. A maioria de nós a gente para. E era o que acontecia comigo. E eu falei assim, pronto, já sei, vou resolver isso agora. Aí eu tive essa estratégia. Hoje eu já consigo ler numa frequência bem melhor, bem mais eficaz, devido a analisar, ver qual vai ser a melhor performance que eu consigo fazer. Isso é interessante. Não foi fácil não, viu? Te confesso que não foi fácil. Que magrela que eu passei. Eu queria deixar um texto aqui, que enquanto eu estava ouvindo e pensando na sua ministração, eu peguei esse texto aqui, que está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 10, que diz assim, ó, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A correção de Deus para cada um de nós, ela não é momentânea, mas sim progressiva. Por que progressiva? Porque todos os dias estamos precisando melhorar. E vivermos em santidade, nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos disso. Então, cada dia nós estamos aprendendo a viver em santidade ao Senhor. Os nossos filhos, eles não aprendem a viver nesse mundão de um dia para a noite. Até hoje, eu tenho 39 anos, até hoje eu estou aprendendo. Até hoje eu aprendo. Se nós chegarmos no ponto de falar assim, não preciso aprender mais nada, eu já sei de tudo. Ô filhão, você não está sabendo de nada, não sabe de nada, inocente. E realmente, você não está sabendo de nada Deus não. Então, eu amei, gostei demais. E eu quero conseguir pegar essa performance em todas as áreas da minha vida. Eu vou conseguir, em nome de Jesus, nem que seja quando eu estiver com 120 anos, se o Senhor até lá para voltar. Eu creio que Ele está vindo nos buscar. Eu creio que nós podemos chegar a uma performance melhor. Bora por nós. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus, Pai, que pela tua infinita misericórdia fala conosco. Pai, nós sabemos, como o pastor Léo acabou de dizer, não é fácil, como eu disse aqui em toda a palavra, não é fácil, Senhor.
mas nós temos o Senhor, nós temos o Teu Espírito Santo que nos ajuda, mas nós precisamos ter consciência, e essa consciência o Senhor já nos deu, que nós possamos fazer jus a essa consciência que o Senhor nos deu, a esse poder de decisão que o Senhor nos deu, para que nós possamos tomar as melhores decisões. Acertaremos sempre? Eu sei que não, Senhor, não acertaremos sempre, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas. Então, Pai, como eu falei aqui, até num tom de brincadeira, eu te peço, Pai, que incomode a cada um de nós, a cada decisão importante que tivermos que tomar. Incomode-nos, Senhor, para que não possamos adiar, e sim, se estiver muito difícil, que nós venhamos ter a sabedoria de orar ao Senhor e pedir ao Senhor direção. É o que eu te peço e já te agradeço, porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus maravilhoso, Pai, e um Deus que cuida de nós. Muito obrigado, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Que dão prazer ou que dizem uma distração, um conforto, nesse sentido, né? Então nós temos essa tendência. E às vezes a gente acha que é um defeito de vaga, sai de vaga meio defeituoso, mas não, você falou, faz parte, nós somos assim. Então por isso que a gente entender dessa forma, quando a gente tem esse conhecimento, a clareza de como nós somos, a gente consegue tomar decisões para que isso não ocorra. Você falou de uma coisa importante, de metas, por exemplo. Quando você tem meta, significa que você precisa alcançar. E para alcançar, você tem que buscar resultado. E resultado, se você procrastinar, você não vai ter. Então você pode procrastinar o projeto, mas resultado não. Então o resultado você precisa alcançar. Né? Então, por exemplo, se você tem um resultado na empresa, você precisa alcançar. Se você ficar só no nome do projeto, você não faz o resultado. Você procrastinou, não tem resultado. E as decisões são tomadas dessa forma. Então, a comunicação é algo muito sério e passa por isso mesmo. A gente às vezes tem muito receio. Poucas pessoas vão ver. Você falou aqui, mas aqui você tem um certo receio de falar, talvez ou não, mesmo que esteja acostumado, como o pastor Jorge fala, ele vai para o altar, não temor, não tremor, né? E às vezes você evita muitas coisas, e você esclarecedor para todos. E a gente passa por isso. Eu acho que não tenho certeza que foi diferente. Você está aqui falando isso tudo para a gente. Libertador. Ele fica balançando a cabeça, fica assim, fala rápido, tenta passar. Não fica falando. Amém? Então, esclarecedor, olha só, Provérbios 3, versículo 13 diz: feliz o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento. Aí, ó, você pode adquirir conhecimento. Né? Então, ela fala assim: de fazer um check-up. Os homens procrastinam muito isso. É ou não é? Fala a verdade. Está balançando a cabeça, o urologista vai chegar na hora. Vai ter que ir lá. Aí, viu? Não pode procrastinar, não. É isso?
Você não procrastina mais não. Não, cara, é porque nós variamos assim. Então, a Luca é muito novinha, ele é mais avançado. Bem mais novo. O resto aí já está avançando. Glória a Deus. Vou ensinar também Provérbios 3, versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as premissas de toda a tua renda. Assim gerão fartamente os teus celeiros, toda a vida os teus lagares. É isso também, gente. É uma coisa que a gente precisa claramente entender e não procrastinar isso. Deixar isso no segundo, terceiro plano, numa zona de conforto, digamos assim, usando a equipe que nos deixa numa zona de conforto, de não querer fazer, mas também você vai procrastinar isso? Acho que não, né? Porque aí você não tem um resultado com isso. O resultado é aqui, ó. Procrastinou, se você não procrastina, encherá um apartamento do seu CD, para toda a sua vida e toda a casa. Não deve procrastinar. Ele deve entender claramente a palavra da luz, mostrando tudo isso. Estamos chegando ao fim, mas não é o fim, é o começo, uma nova etapa. Bem, fique de pé. Tem uns recados para a Ângela, tem uns recados, né?
aprender bastante, né, Paulo? Uma aula para ele lá, agora ele está colocando em prática. Mateus vai falar aqui para a gente no nosso próximo encontro, homem para homem. Esse nome precisa estar aí presente, aí ó. Então apareceu aí. Inteligência artificial, essa é a palavra disso. Já veio alguns anos aí, já passei por problemas na área de tecnologia. Assim como foi uma onda aí na internet, algumas outras coisas, por exemplo. Hoje a bola da vez é a inteligência artificial. Às vezes você está se sentindo ameaçado, mas pode ser uma grande oportunidade. Toda tecnologia, sempre que eu estava falando, sempre a Revolução Industrial, a Revolução Industrial veio e essas tecnologias foram absorvidas de forma. Os empregos que foram, digamos, destruídos, foram migrados para outras atividades. Então, sempre tem uma oportunidade. E o mundo está aí para nos mostrar isso. A inteligência artificial veio, a gente às vezes pode surfar nessa oportunidade. Ou ficar atento daquilo que pode ser uma ameaça para a gente. Né? Em todos os sentidos, né? Principalmente profissional, que é o maior receio de muitos. Né? Que eu vai doar sem piloto, não. Eu sem piloto, né? Mais ou menos. Tá bom. É um lado, exatamente. Tem tantas coisas que a gente escuta e é natural isso acontecer num movimento desse, que é importante você estar aqui, participar, você conhecer um pouco mais disso. Eu preciso aprender com Deus. Eu sei que vai fazer uma palestra abençoada essa parte aqui, para nos capacitar. Bem, quem tiver esse lugar, vamos despedir. Gente, não esqueçam, as meninas, dia 27 de outubro, vai ter um congresso das 5 mulheres. Aí nós vamos fazer uma programação diferente para nós aqui no culto. Não vai haver culto nosso aqui na sexta-feira, dia 27, por causa do congresso. Então, dia 27 de outubro. Então, meninas, vão lá, faz a inscrição, procura a peça. Nós não teremos o culto aqui no dia 27, tá? Amém? Combinado? Aí bebê, 9 horas, sexta-feira que vem, então estaremos aqui, dia 20. E não esqueçam, bebê coletivo. Aleluia. Deus, muito obrigado, Pai. Mais esse culto abençoado que o Senhor nos preparou. Muito ao Senhor, Pai. Por isso queremos te agradecer. Leva o Senhor a oração. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as suas consolações do teu Santo Espírito, estejam com todos e irmãos aqui neste lugar, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém? Jericó, crianças! As matrículas no Colégio Batista Jackson estão abertas, hein? Quem volta a criar?